Quem acredita sempre alcança. Eu sou o professor Solto, aula 15. Vou fazer 3 exercícios só para a gente reforçar o conceito de funções par, ímpar, composta e inversa, tá? Então veja bem, indique quais são as pares e as ímpares. Essa função do item A, ela é par. Por que ela é par? Porque há uma simetria em relação ao eixo Y. Se pegarmos aqui o F e o G, né? Essas funções são pares, por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, assimetria em relação a Y, tá vendo? Então ela é uma função par. Se nós pegarmos um ponto qualquer aqui, nessa função, vamos chamar aqui de F e aqui de G, não tem problema. Aqui, se nós pegarmos, há uma simetria em relação à origem, então esta função é ímpar. Olha aqui, ó, se pegarmos um outro ponto aqui, veremos esta simetria. Qual é essa simetria? Esta distância aqui, ó, é congruente a esta distância aqui, tá? Distância até a origem. Beleza? Vou apagar agora a parte gráfica aqui. Nós vamos resolver o 2 e o 3. No 2 ele diz, determine a inversa de f de x, sendo x² menos 4, em que o domínio é conjunto dos reais positivos, né? E aqui, vamos só lembrar um conceito. Se eu tivesse colocado R estrela, nós tiraríamos o zero, né? Então, não poderia usar o zero, tá? Mas como não tem o R estrela, é só o R+, são todos os positivos e o nulo. Então, vai entrar aqui o zero. Então, nós temos aqui, ó, 0 até mais infinito, tá? Os positivos. E o conjunto imagem, ó, lembre, esse é o conjunto domínio, este é o conjunto imagem. Olha aqui a setinha, domínio e imagem. A imagem de menos 4 até mais infinitos. Vamos construir o gráfico. Primeiro do F. Depois eu vou determinar aqui a inversa e vamos construir o gráfico também, tá? Ele pede para esboçar o gráfico. Vamos analisar a coisa do domínio e imagem novamente. No 3, determine em relação ao item 2, esse item 2, a composta f de g de x, se g de x é 2x mais 1, tá? Vamos treinar mais uma vez isso. Turma, vamos resolver o exercício 2. Determine a inversa de f de x, x² menos 4, em que o domínio de f é definido R+, 0 e os positivos, né? Vamos lembrar que aqui não tem o asterisco, então entra o zero, domínio e imagem de menos 4 até mais infinito. Esboçar o gráfico, mas vamos fazer primeiro a inversa. Então, primeira coisa, chamar o f de x de y, que é igual a x² menos 4. Vamos, para achar, lembra, o f, para definirmos o f, o y é isolado. Como eu falei na outra aula, isolar o x agora. Então eu faço x² igual, vamos passar o menos 4 para o outro lado somando. Então eu tenho y mais 4. Vou inverter aqui sem alterar nada. Então aqui C e somente C, inverte x² y mais 4. Vamos agora tirar a raiz quadrada. Então fica raiz quadrada, ficaria, né? Mais ou menos, raiz quadrada de y mais 4. Como o domínio da função é reais, positivos, não importa, aqui é 0 e os positivos, tá? Então, eu não vou considerar aqui o sinal de menos, e o sinal de mais eu também posso tirar. Por quê? Porque o mais é neutro, né? Não preciso apresentar o sinal de mais. Então vai ficar assim.
Muito bem. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu vou colocar a vírgula aqui, porque eu vou inverter. No lugar do x, do y, eu coloco o x. Então, nós temos isso aqui, ó. X mais 4. E no lugar do x, eu coloco f menos 1 de x, tá? Então, a inversa fica assim. Tudo bem? Temos aqui uma condição de que o f menos 1 de x será sempre maior ou igual a zero, tá? Sempre positivo. Por quê? Porque no universo dos reais não existe resultado negativo e não existe resultado negativo da raiz quadrada e não existe raiz quadrada de número negativo. Repito, no universo dos reais, porque quando entrarmos em complexos, nós vamos ver que tem. Mas aqui no universo dos reais, não há solução para... Então aqui, considerando o f positivo ou nulo, não há problema algum. No caso do nulo, se o x for menos 4, né? Aqui daria a raiz quadrada de zero, que é zero, tá? Turma, ó, prestem atenção aqui. Como é que você vai fazer a construção gráfica aqui? Nesse caso dá pra gente fazer de cabeça. F de x, x ao quadrado menos 4. O domínio vai do zero, domínio, lembra? Conjunto do conjunto cujos elementos são os valores de x. Então, ele vai de 0 até mais infinito. Aqui, ó. Então, de 0 até mais infinito. No caso da imagem, de menos 4 até mais infinito. Então, eu vou marcar aqui, ó. Menos 4 no vertical, até mais infinito, ó. Até mais infinito, tá? E esse é o conjunto imagem. Olha só. Muito bem. Repare aqui, ó. Fazendo x igual a 0, 0 ao quadrado é 0, menos 4. Então, esse ponto pertence, e aí é um arco de parábola. Vamos ver com mais detalhes na aula de função do segundo grau. Tá? Aqui eu só dou uma pincelada. Quando entrarmos em função do segundo grau, eu vou especificar melhor cada detalhe aqui. Fazendo y igual a 0, olha, veja bem, nesse ponto eu quero saber onde é que ele corta o eixo x. Igual a 0, passo o 4 para lá somando, tiro a raiz quadrada, daria mais ou menos 4. Como é positivo, então ele vai cortar aqui, ó. Esse é um arco de parábola assim, tá vendo? E ele corta aqui no 4. No 4 não, minto, no 2. Deixa eu apagar aqui. Ó, x ao quadrado igual a 4, x igual a 2, tá? Aqui eu estou dando uma passada rápida, visto que lá na aula de função do segundo grau eu vou entrar em detalhes. Então não precisa se preocupar agora em entender essa parte de como construir o gráfico, eu vou fazer isso aí. Ó, então veja bem, como é que ficaria então a função inversa? Repare aqui, ó. Deixa eu melhorar isso daqui que está meio borrado. Olha só, turma. Vamos construir aqui então a função inversa. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. O que é esse intervalo aqui que a gente estava analisando, agora vai virar imagem. Então veja bem, vai ficar aqui, ó, menos 4, é só rebater, né? É só rebater para cá. Ó o conjunto imagem, tá vendo? O que era conjunto imagem virou domínio nesse pedaço aqui, ó. E aqui ele vai cortar no 2, né? Ele corta aqui no 2 de novo, ó. Então aqui de 0 a 2, aqui de 0 a 2. O gráfico tem esse desenho aqui, ó. Pra você ter uma ideia, essa função inversa seria uma coisa parecida com essa daqui. Tá vendo? Ó, repare que se eu traçar aqui uma bissetriz, olha aqui a bissetriz. Só um pouquinho torto, mas deu para entender? Olha o espelho aqui, ó. O espelho é o tracejado, ó lá. Tá vendo? Então, vamos só repetir, ó. O domínio é R+, ó. R+. O domínio é o x, ó. R+. Essa daqui é a função f. Esta daqui é a função inversa. F menos 1. Tá vendo? Então, o domínio é R+. X é R+. Olha aqui, R+. Conjunto imagem, menos 4 até mais infinito. Essa curva aqui continua até lá em cima, no infinito.
Agora vamos inverter, ó. Domínio do f menos 1, o x. Então é de menos 4 até mais infinito, ó. O domínio de menos 4 até mais infinito. Conjunto imagem R+, tá vendo? Ó? Conjunto imagem R+. É que aqui ele faz assim, né? Então, conjunto imagem R+. O meu desenho não tá lá essas coisas, mas espero que vocês tenham entendido. É só inverter aqui e o cálculo da inversa feito aqui, que seria a resposta. A função inversa é esta e o gráfico é o espelhamento. A imagem, né, objeto imagem, como se fosse um espelho, e inverte aqui, ó. Inverte o conjunto domínio e o conjunto imagem. Bom, f de g de x. Então vamos lá. F de x igual a x ao quadrado menos 4, certo? Tá. F de g de x. Então, f de g de x igual g de x ao quadrado menos 4. Certo? F de g de x também a nomenclatura pode ser usada essa daqui, ó. FOG, f de g de x, tá? Que é um simplificador literal. Quem é o g de x? O g de x, então, 2x mais 1. Então, 2x mais 1 ao quadrado. Mais, menos 4. Menos 4. Certo? Vamos agora desenvolver o quadrado da soma de dois números. Então, nós temos f de g de x, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro, 4x, vezes 1, 4x. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Menos 4. Então, nós temos que o f de g de x resulta em 4x ao quadrado mais 4x menos 3, tá? Então, essa é a resposta do exercício. Esse é um exercício do Enem, aqui eu fiz um resumo, aqui estão as alternativas. O que ele quer nesse exercício é o seguinte: quantas horas um funcionário trabalhou, né, a partir do salário? Então vamos analisar. Ó. Tem lá um funcionário que ganhou 5.410, o outro ganhou 6.790, o outro ganhou 1.040 reais. A ideia desse problema é quantas horas esse cara trabalhou a partir do salário. Então nós temos aí uma resolução, toda uma álgebra, que eu vou explicar para vocês. E o enunciado diz o seguinte: considere Y o salário do funcionário, considere H como horas trabalhadas e o cálculo do salário é no intervalo de 0 até 160 horas e acima de 160 horas. Até 160 horas, ele vai ganhar R$20 por hora. Passou de 160 horas, é considerado no exercício como hora extra. E ele vai ganhar 20% a mais desse valor, ó. Então ele ganhava R$20, agora ele vai ganhar mais 20%, tá? Então, repito. E mais uma coisa. Ele desconta R$90 de auxílio, assistência médica e vale transporte. Então, qual é a pergunta do problema? Aqui, nós temos o salário dos caras. Aqui o salário. Aí, a partir do salário, quantas horas esse cara trabalhou? Essa pessoa trabalhou, esse funcionário trabalhou, tá? Então, é sobre isso o problema. Aperte um pause aí para você pensar nessa solução. Enquanto isso, eu vou apagando aqui para resolver para vocês. Turma, então vamos pegar até 160 horas. Então vai ficar, o salário vai ser
R$20 por hora vezes o número de horas trabalhadas. Tudo bem? Menos R$90 de desconto. Tá? Vou agora isolar o H. Então, vamos jogar o 90 para o outro lado somando. Teremos y mais 90 igual a 20 vezes H. Beleza. Jogando o 20, isolando o H, o 20 vai passar dividindo. Então, nós temos y mais 90 dividido por 20. Este é o número de horas trabalhadas, né? Para, no caso de até 160 horas. Então, vamos ver. Mas até 160 horas, ele ganharia quanto? Então, ó, em 160 horas, qual seria o salário dele? Então, ficaria, porque até 160 horas é menor ou igual a 160 horas. Então, eu faço 20 vezes 160 horas menos 90, né? 20 vezes 160 vai dar 3.200. 3.200, ó, 3.200 menos 90, 3.110. Então, nós temos aqui horas trabalhadas para um y menor ou igual a R$3.110 de salário. Tudo bem? Então, dessas alternativas, qual que fala do y mais 90 sobre 20? Poderíamos assinalar o A. Não, o A não, né? O B ou o C, não é verdade? Então, precisamos calcular agora para horas extras, quer dizer, o número de horas acima de 160 horas, tá? E aí, gente? Beleza? Bom, não conta pro solto, tá? Mas eu vou contar para vocês qual que é a alternativa correta. É a B. Turma, vamos pensar assim. Pensa assim. O salário desse cara é Y, desse funcionário, não é Y? Se ele fez mais de 160 horas, ele vai ganhar R$20 por hora vezes 160 horas, porque até 160 ainda não é hora extra, né? Menos 90, não é isso que ele vai ganhar? Agora, essa é a parcela fixa. Agora vem horas extras. Quanto que ele vai ganhar de hora extra? Se ele vai ganhar 20% a mais, você tem o seguinte, ó. O que é 20% a mais? O valor da hora trabalhada, não era 20? Mais hora extra ele não ganha 20% a mais? Então eu vou multiplicar por, repare, se ele ganha um valor, 20% a mais, não é 100% mais 20%? Teremos aula sobre porcentagem, quem tem dificuldade com isso? Vai ter uma aula só, eu vou fazer uma aula só sobre porcentagem, tá? Pode ficar sossegado. Então, eu vou multiplicar esse valor de R$20 por 120%. Turma, 120% é a mesma coisa que 120 dividido por 100, que é 1,2. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 1,2, tá? Mas quantas horas extras ele trabalhou? Como é que é o cálculo de hora extra? Vamos pensar. Se ele fez 170 horas, ele não ganhou 170 menos 160? Então, número de horas trabalhadas aqui continua o mesmo. Não vai mudar isso, né? Porque aqui eu já peguei o fixo 160. Horas extras. H menos 160, tá? Horas extras, H menos 160. Então, de novo. Por que é H menos 160? Vamos dar um exemplo de 170 horas. Ele ganha R$20 sobre as 160 horas, menos 90 do desconto. Como ele está com 10 horas extras, ó, 170 menos 160 não dá 10. Mas dessas horas extras,
ele ganha 20% a mais, ó, tudo bem? Então, vamos desenvolver agora a partir daí. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos lá. 20 vezes 160, quanto dá? 3.200? Então, ó, o salário vai ser 3.200, que é essa conta que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? 20 vezes 160. Menos 90, 3.110. Vamos já colocar o 3.110, então? Vamos já colocar o 3.110. Então, aqui, ó, isso aqui vai dar 3.110, tá? Ó, vou pôr aqui, ó, 3.110. 3.110. Mas, aqui eu tenho que aplicar, ó, primeiro, quanto que dá 20 vezes 1,2? Vai dar mais 24 vezes 20 vezes 1,2 dá 24, tá? Vezes H menos 160. H menos 160. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, 24 vezes H e 24 vezes 160. Então, vai ficar Y igual a 3.110 mais 24H menos 24 vezes 160. Vou apagar a lousa aqui e continuar a conta lá em cima, tá? Igual, então, C e somente C, vou continuar lá em cima. Vou ter que apagar aqui. Meu, é muita coisa para minha cabeça. Turma, continuando aqui, ó. 24 vezes 160 vai dar 3.840. Então, vamos fazer a conta, ó. 3.110 menos 3.840. Vamos lá? 3.840, ó, menos 3.840 mais 3.110, tá? Vai dar negativo, né, essa soma. Negativa essa soma. Vamos lá, 730. 730. Então, eu vou colocar Y igual a 24H menos 730. Menos 730. Qual é o próximo passo agora? Turma, o próximo passo é isolar o H. Então, eu vou passar o menos 730 somando, ó. Então, vai ficar Y mais 730 igual a 24H. 24H. Tá? Vamos passar agora o 24 dividindo. Então, ficou Y mais 730 dividido por 24. Tá? Esse é o H, não é? Obviamente, não precisamos calcular mais nada, porque o salário tem que ser maior que 3.110, tá? Sabemos que porque aqui é o cálculo de hora extra, então o salário tem que ser maior que 3.110. A alternativa correta que está batendo aqui é a única alternativa correta, a alternativa B de bola.